Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para mais uma videoaula sobre o período regencial. No nosso último encontro ou vídeo, né, nós tratamos, na verdade, sobre a regência trina provisória, certo? E foi o período provisório, né, como o próprio nome diz, no qual foram sendo estabelecidas as bases do que seria esse período da regência, né? Marcado pela transitoriedade, né? Isso porque a abdicação do Dom Pedro I pegou os políticos brasileiros despreparados, né? Ou melhor dizendo, os pegou de surpresa, né? Não era esperada a abdicação do Dom Pedro I quando ela aconteceu, certo? Em decorrência disso, foi formada uma regência provisória que depois foi substituída por uma regência permanente, certo? Então, foi assim que nós encerramos a nossa aula anterior, né, falando sobre a regência provisória, né, e as medidas, né, que foram possíveis, que foi possível ser tomada, as medidas que foram possível serem tomadas num período que não foi maior do que 2 meses, certo? Então, o que nós vimos foi que as instituições consideradas absolutistas, né, previstas pela Constituição de 1824, elas foram limitadas ou suspensas, certo? Nós vimos também que, né, o Exército era uma grande fonte de preocupação para os políticos da regência, né? Então, por isso, os oficiais estrangeiros foram afastados dos seus cargos, né? Foram exonerados, né? Então, nós vimos algumas dessas medidas aí da regência provisória, né? E aí veio, né, como eu disse antes, a regência permanente. A regência permanente que governou o Brasil por um período de 4 anos, que era como era previsto pela Constituição de 1824. Né? Eles foram eleitos para governar o Brasil por um período de 4 anos, né? E em 1835 deveria haver uma outra eleição para o período subsequente, ok? Mas vamos ver se foi isso realmente que aconteceu, tá? Então, para ocupar os 3 cargos de regentes, foram eleitos 3 indivíduos, né? Então, se eu puxar a minha fotinho mais para cima, ok? Então, foi eleito, por exemplo, o José da Costa Carvalho, né, que era um político baiano, né, e que falava pelas chamadas províncias do norte, certo? Ele era um representante das províncias do norte, né? O que eram as províncias do norte? Era todo mundo que ficava para o norte do Rio de Janeiro ali, tá? Talvez excluindo o Espírito Santo, talvez, tá? Mas da Bahia até o Grão-Pará eram as províncias do norte, né? Então, o José da Costa Carvalho era um representante das províncias do norte. O José Braulio Muniz, tá? Que era maranhense, tá? Mas ele era radicado em São Paulo, ele vivia em São Paulo, então ele era o representante das províncias do sul, certo? São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e assim por diante, tá? E tinha o Francisco Alves de Lima e Silva, né, que já vinha da regência trina provisória, ele continuou, né? Ele era do Rio de Janeiro, né? E ele falava talvez em nome do Exército, né, em nome da instituição militar e em nome do Rio de Janeiro, né, que seria uma representação assim do poder central, ok? Enquanto um falava pelo norte, o outro falava pelo sul, ele falava pelo poder central localizado no Rio de Janeiro, ok? Com o fim do primeiro reinado, o início da regência, os grupos políticos que disputavam o poder passaram a ser 3. Aí que aí que é interessante, né? Começou a se configurar nesse período aí entre 1831 e 1835
os antigos Partido Português e Partido Brasileiro, eles foram redefinidos, rearranjados em novos grupos políticos, certo? Que ainda não eram partidos, eram tendências, eram ajuntamentos, né, que aconteciam espontaneamente, ok? Quais são esses novos ajuntamentos? Tá? Então, o Partido Português, ele vai dar origem aos restauradores, que ganharam o apelido de caramurus, certo? Caramuru é uma figura até meio literária, meio histórica, né? Se eu não me engano, Diogo Álvares, né? Foi um português que veio para o Brasil, na região ali do Ceará. Ali no Ceará, ele vai conhecer uma índia, né? Que é a Iracema, e vai, digamos assim, seduzir a Iracema, vai, sabe, se aproveitar do bem bom ali e depois vai dar um tchau. Tchau, Iracema, vai embora. Daí a Iracema, inclusive, vai perseguir ele no navio, né? Vai nadar e vai acabar se afogando, né? Enfim, né? Então é uma figura meio literária para dizer assim, ó, o português aqui no Brasil ele só quer se aproveitar, ficar rico e ir embora, né? Essa que é a lógica, né? Por isso o apelido Caramurus, ok? O apelido do Diogo era Caramuru, desse Diogo português que se aproveitou da Iracema, ok? Então a ideia é mais ou menos essa, né? Então os restauradores, o que eram os restauradores, né? Eles eram originários do Partido Português, como eu havia dito, e eles eram restauradores porque eles queriam a restauração do Dom Pedro I como monarca, né? Eles tinham essa ideia, ok? E aí tinha lá o Partido Brasileiro, que se subdividiu em duas tendências: a dos liberais moderados, né? Apelidados de chimango, tá? Aí chimango é um pássaro, eu não sei porquê, tá? Vou confessar aqui que eu não sei porquê. Mas os liberais moderados eram um grupo numericamente expressivo, tá? Era um grupo grande, maior do que o dos restauradores e maior do que o dos exaltados, e eles tinham mais representatividade política, eles ocupavam mais cargos durante a regência, ok? E tinha o grupo dos liberais exaltados, que eram apelidados de farroupilhas ou jurujubas, tá? E esses liberais exaltados, eles tinham duas características que é importante ressaltar aqui. Primeiro, muitos dos liberais exaltados eram antimonarquistas, eram contra a monarquia, perdão, eram republicanos, tá? E eles eram assim, enquanto que os liberais moderados eram os representantes dos grandes proprietários de terra, basicamente, né? Grandes proprietários de terra, profissionais liberais, os liberais exaltados se supunham representantes do povão, certo? Era quase que o sans-culotte né, do Brasil, né? Quase, né? Não chegava tanto, ok? Então era mais ou menos isso aí, né? O Partido Brasileiro se subdividiu nessas duas tendências: liberais moderados, chimangos; liberais exaltados, farroupilhas, ok? Vamos lá. O grupo dos liberais moderados era o mais poderoso da Assembleia Geral do Império, né? Tem essa característica, né? Então eles tinham muitos deputados na Assembleia Geral do Império, tá? Os chimangos, né? Os liberais moderados. Agora, por outro lado, havia muitos conservadores, ou seja, muitos restauradores no Senado, ok? Então, o Senado tinha uma presença forte de caramurus, enquanto que a Câmara, né? O Senado, que era vitalício, inclusive, e com pessoas com senadores, muitos dos quais tinham sido nomeados pelo Dom Pedro I, certo? Então, né? E o grupo dos liberais moderados era poderoso na Assembleia Geral do Império, okay? Na outra casa, né, do Poder Legislativo. Tá? Portanto, nos primeiros anos da regência, tá, o grupo dos liberais moderados exerceu sua hegemonia sobre o sistema político brasileiro, né? Então, por causa do domínio dele na Câmara, né, do domínio dos liberais moderados na Câmara, né, eles acabaram impondo a sua agenda, né? Dizer assim, né? Eles queriam mudar coisas, eles não concordavam em muitas coisas da Constituição de 1824, eles queriam mudar essa realidade e eles foram, né, mudando, eles foram igual um trator passando por cima das coisas, ok? Mas por quê? Porque eles tinham maioria na Câmara. Embora eles encontrassem alguma resistência a essas mudanças no próprio Senado, ok?
Então, a regência trina provisória procurava equilibrar os interesses entre o norte e o sul do Brasil, certo? Como a gente pode ver aí. E até assim, os interesses entre liberais e conservadores também, dá para dizer, tá bom? Mas é essa busca de um equilíbrio, né? Dividir o poder, dar voz para os dois mais poderosos setores do sistema político de então, né? Aqueles que eram mais conservadores, né? Mais a favor da, por exemplo, da Constituição de 1824 e aqueles que eram mais críticos, né, mais liberais e, portanto, mais críticos da Constituição de 1824. Okay? E aí os novos grupos políticos que emergiram durante a regência, né? Então, por exemplo, né, a gente pode ver ali os restauradores, que eram chamados de caramurus. Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Os restauradores eram, em geral, comerciantes portugueses, altos funcionários públicos, alguns oficiais do exército, geralmente português, mas não sempre português. Tinha brasileiro que era do partido que era restaurador, perdão. Tá? Não dá mais para falar na regência de partido português. Né? Durante a regência, o Partido Português se tornou o grupo dos restauradores. Aí já é uma outra coisa. O que os restauradores defendiam? A volta de Dom Pedro I ao poder. Eram contrários a reformas sociais. Aí tinha um líder ali, Vicente Ferreira de Paulo. Ok. E os moderados, os chimangos, eram, em geral, proprietários rurais, tá? E grandes comerciantes. Também. Tá? Também. Tá? Os comerciantes portugueses, dos restauradores, eles geralmente lidavam com importação e exportação, enquanto que esses, quando fala assim, grandes comerciantes, são mais grandes comerciantes nos negócios internos brasileiros, né? Vamos dizer assim, para o comércio interno, ok? Entre as províncias, por exemplo, ok? E o que defendiam os moderados? A manutenção dos privilégios das elites provinciais e a monarquia constitucional, ok? Só que assim, como eu disse, os moderadores queriam reformar a Constituição de 1824. Os restauradores queriam manter, não apenas trazer o Dom Pedro I, mas também manter a Constituição de 1824 como ela era, tá? E os líderes dos moderados eram o padre Diogo Antônio Feijó, que foi o ministro da Justiça da Regência Trina Permanente, inclusive, tá? E o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é um político do Império que tem uma trajetória bem interessante. Tá? E aí tinha o grupo dos exaltados. Tá? Eram, em sua maioria, membros das camadas médias, tá, da população, profissionais liberais, militares, funcionários públicos, modestos e padres. Isso é uma coisa importante, né? A política do Império, pelo menos até o final do período regencial, ela tem uma participação muito grande de membros do clero católico, certo? Muito grande. Né? Muitos padres eram deputados, eram eleitos, participavam muito ativamente da vida política. Né? Vale lembrar o Frei Caneca, né? Mas o padre Diogo Antônio Feijó, que a gente vai ver mais para frente que vai chegar a ser um regente. Né? Então, assim, havia uma participação política muito forte desses grupos. E outra coisa que é importante lembrar também é que não apenas a alta hierarquia do exército, de origem portuguesa, ela dava margem à desconfiança das elites, né? Por isso que os portugueses foram exonerados do exército brasileiro, mas também, por outro lado, os ocupantes da base da hierarquia, né? Os soldados, os cabos, sargentos, esse pessoal assim mais, né, do nível mais baixo da instituição, também eram alvo de desconfiança. Por quê? Porque muitos deles eram exaltados, certo? Eram jurujubas, né? Eram farroupilhas, né? Muitos deles eram assim de grupos políticos radicais, né? Então também era alvo de desconfiança, ok? Por isso que o governo da regência, que era ocupado pelos moderados, o que fez o governo da regência? Ele vai diminuir o tamanho do exército, né? Ao longo do período regencial, né? Por causa da desconfiança que eles têm em relação ao exército. Eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Mas voltando aos exaltados, o que os exaltados defendiam? Defendiam o federalismo, tá? Que é a autonomia política das províncias, né? Que eram as partes do império, tá? E uma parte deles era republicana, como eu já disse antes, tá? Os grandes líderes dos exaltados eram Cipriano Barata e o Borges da Fonseca.
Tá? O Cipriano Barata é aquele que eu citei com outro nome, né? Eu falei Barata Ribeiro, né? Mas na verdade era o Cipriano Barata. Ele foi aquele deputado constituinte brasileiro que foi para Portugal representando, salvo engano, Pernambuco. Tá? Ele foi para lá e lá ele se vestia à maneira de um caipira. Tá? Que era assim de propósito, era para causar escândalo mesmo lá em Portugal, para mostrar que ele não era português, que ele era brasileiro. Então, assim, esse cara aí é uma figura bem interessante, um grande revolucionário do século XIX, revolucionário brasileiro do século XIX, ok? Então é isso aí. Esses são os três grupos que passam a antagonizar durante o período regencial: os restauradores, os moderados e os exaltados, ok? As medidas da regência trina permanente. Vamos lá. A regência trina permanente colocou em prática no Império um velho anseio dos liberais moderados e exaltados, que é o federalismo, isto é, a autonomia provincial. Só que assim, mais ou menos, vou explicar para vocês como é que foi esse mais ou menos. Tá? Antes de eu passar aqui, obviamente. Tá? Como é que foi esse mais ou menos? Primeiro, né, eles não mudaram a prática do governo central nomear os governantes das províncias. Né? Continuou sendo assim. Né? Na época do primeiro reinado era o Dom Pedro que nomeava, né, o presidente da província do Rio Grande do Sul, o presidente da província do Grão-Pará, né? Era o imperador. Continuou sendo assim na regência. No caso, os regentes se reuniam e escolhiam lá quem seria o presidente daquela província. Tá? Isso não mudou. Porém, o que eles fizeram? Eles criaram assembleias legislativas nas províncias. Tá? E isso fazia com que, então, os eleitores das províncias eles pudessem ter representantes, né, que dissessem para o presidente da província como o que eles queriam que fosse feito, algo, né, que houvesse algum debate político dentro das províncias. Né? Então, isso foi a autonomia, parte da autonomia. Além do que, né, os presidentes da província, eles também tiveram um pouco mais de autonomia para tomar decisões, né, administrativas que julgassem necessárias. Também foi dada, foi alterada a lei em termos de arrecadação nas províncias, né, de modo que os governantes pudessem ter formas de arrecadar financeiramente para poder cumprir com suas necessidades administrativas. Né? Então, deu mais autonomia para as províncias. Deu. Tá? Não mudou tanto assim, mas mudou alguma coisa. Ok? Vamos seguir. Tá? E o ministro da Justiça, que foi o padre Diogo Antônio Feijó, né? Ele vai ser regente lá na frente, né? Dando um spoilerzinho aqui. Agora ele é ministro da Justiça. Tá? Assumiu o cargo com a missão de pacificar o país. Ok? Dentre as principais medidas do ministro da Justiça da regência trina permanente, podemos citar a criação da Guarda Nacional e a criação do processo, a criação de um Código do Processo Penal. Gente, isso aqui é muito importante. Tá? A criação da Guarda Nacional, ela justamente ela vinha ao encontro da desconfiança, tá? Da desconfiança que os moderados tinham em relação ao exército. Eles tinham desconfiança em relação ao exército por quê? Porque o topo da hierarquia era culpada por gente que era conservadora, gente que era a favor da volta do Dom Pedro I, certo? Esse tipo de coisa, ok? Gente que era a favor do poder moderador, né? Gente conservadora, tá? Caramurus. E a base da hierarquia do exército era ocupada por gente exaltada, ok? Liberais exaltados, gente que queria até derrubar o império, a monarquia, certo? E, assim, o contexto que resultou na abdicação do Dom Pedro I e os anos que se seguiram após a abdicação do Dom Pedro I foram marcados por muitas rebeliões militares em todo o Brasil, em particular no Rio de Janeiro. Certo? Então, diante dessa realidade, o que os regentes vão fazer? Não, vamos diminuir o tamanho do exército, assim ele cria menos problema. Só que aí fica aquela coisa, quem é que vai manter a ordem no Brasil? Aí é que veio a ideia do padre Diogo Antônio Feijó, inspirado no que tinha acontecido na França,
né, ele vai criar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional no Brasil, ela é inspirada na Guarda Nacional Francesa, que foi criada mais ou menos pelos mesmos motivos. Então ele vai copiar isso lá da França, né? Vai criar a Guarda Nacional, ok? E também vai criar o Código do Processo Penal de 1832, que é muito importante também. Por quê? Porque o Código do Processo Penal, ele vai tirar do Poder Central do Rio de Janeiro as decisões sobre nomeação de juízes, né? Vai criar uma coisa que era prevista na Constituição de 1824 e que nunca foi implantado, que foi o juiz de paz, que era o juiz eleito pela comunidade para julgar a comunidade, né? Então ele vai diminuir a responsabilidade dos juízes nomeados e vai aumentar, vai criar um juiz eleito e vai dar muita responsabilidade para esse cara. Aliás, esse juiz eleito, ele não é só juiz, ele é juiz e delegado, né? Juiz e delegado. De um lado, ele usava o distintivo de juiz no peito, do outro, o distintivo de delegado. Ele era as duas coisas, ele acusava e julgava o camarada, certo? Então, assim, é muito poder, é muita responsabilidade. E, claro, não, uma outra coisa, né, foi a instituição do júri, tá? O júri, porque o juiz podia até acusar e julgar, mas na verdade quem tomava a decisão se era culpado ou inocente seria o júri, que é uma coisa que, né, os liberais vão trazer da cultura jurídica anglo-saxã, né, que o júri decidiu tudo, né? Isso foi implantado no Império, ok? Na época da regência, tá? Pelo Código do Processo Penal. Vamos seguir. A Guarda Nacional foi uma milícia, sim, era uma milícia, só que era uma milícia oficial, uma milícia que estava na lei, tá? Tem a milícia ilegal, né? No caso aí é uma milícia legalizada. Então a Guarda Nacional foi uma força miliciana paralela ao Exército, tá? Que tinha como finalidade manter a ordem no Brasil, manter a ordem. Sempre que a ordem fosse ameaçada, havia autorização para que a Guarda Nacional atuasse, tá? Só que a Guarda Nacional, como está escrito ali, ela era controlada pelas elites agrárias do Brasil, ok? E agrárias escravocratas do Brasil. E a missão principal da Guarda Nacional era reprimir eventuais revoltas populares, ok? Da Guarda Nacional surgiu a folclórica figura do coronel, que é o proprietário de terras e detentor de uma patente militar, né, a patente coronel. Isso por quê? Porque, num primeiro momento, os oficiais da Guarda Nacional eram eleitos, né? Havia essa noção que vinha lá da França, né, de que todo mundo era soldado da Guarda Nacional, daí os cargos iam sendo ocupados conforme o prestígio e a capacidade de liderança do miliciano, né? Então, os que, né, pelo menos assim, teoricamente, os que tivessem mais capacidade de liderança ocupariam os cargos mais elevados. Só que aí o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que os maiores proprietários de terra, quanto maior fosse a terra que o indivíduo possuísse, maior seria o cargo do indivíduo dentro da milícia, tá? E com o tempo, os cargos de oficial da Guarda Nacional começaram a ser comprados. O governo viu que aquilo ali dava lucro, né? E o governo precisava de dinheiro, então o governo começou a vender. Você quer ser coronel? Paga isso, pronto. Quer ser major? Né? E, assim, de uma forma geral, acabou que a patente do indivíduo ela correspondia ao prestígio social dele e à quantidade de terras que ele possuísse. Tá? Acabou se tornando isso. Mas continuou sendo uma milícia cuja principal motivação era manter a ordem agrária escravocrata brasileira, tá? Guarda Nacional. Tá? E ela era mais confiável, do ponto de vista dos liberais moderados, do que o Exército. Ok? Então vamos passar. Então aí temos, né, o quadro Juramento da Regência Trina, tá? Pintura de Manuel Araújo, Porto Alegre, 1831. Ok? Lembra até uma cena de abdicação. De abdicação não, de coroação. Né? Acho que foi, inclusive, tem um quadro muito parecido que eu já mostrei para vocês, que é a coroação do Dom Pedro I. Eu acho que foi nesse mesmo lugar aí. Ok? Então vamos lá. E a Guarda Nacional, que era a chamada milícia cidadã. Ok? Esse é um detalhe importante. Para
fazer parte da Guarda Nacional tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis, que era a mesma renda para ser eleitor. Ou seja, a grande parte da população estava excluída da Guarda Nacional. Tá? Quem não tivesse a renda de 100 mil réis não podia nem chegar perto da Guarda Nacional. Tá? Então, até fazer parte da Guarda Nacional era um status. Tá? Outra coisa importante é o seguinte, quem fazia parte da Guarda Nacional não podia fazer parte do Exército. Então, fazer parte da Guarda Nacional era uma forma de se livrar do serviço militar. Tá? Naquela época, o serviço militar não era obrigatório, né? Porém, tinha, né, um fenômeno que era o do recrutamento forçado de alguns indivíduos. Né? Então, entrar para a Guarda Nacional, que era uma milícia, né, não exigia assim, tanta disciplina, né, como o Exército, então muita gente entrava para a Guarda Nacional para não ser recrutado para o Exército. Também isso é um fato importante. Ok? Então, o Código do Processo Penal de 1832, ele estabeleceu a figura do juiz de paz. Ele era eleito, tá? E ele atuava com poder de polícia e julgamento, né? Como eu disse, ele era o xerife, né? Brincadeirinha, né? Ele era o xerife e o juiz ao mesmo tempo, né? Enfim, e só que em compensação tinha o tribunal do júri, né? Então a população ela era convocada a ser jurada quando alguém era acusado de alguma coisa. Então tinha essa compensação. Era o teu vizinho que te julgava, né? Ele te conhecia, ele sabia qual era a tua índole, né? Esse tipo de coisa. Ok? Vamos passar. Predomínio dos grandes proprietários rurais. Ok? Então, essa época regencial, né? Ela é uma época marcada pelo predomínio dos interesses dos grandes proprietários de terra. Tá? Já adianto isso para vocês. Tá? Então, não tem mais a figura de um rei, né, que ordena as coisas. Então, os grandes proprietários de terra, eles falam, então agora é com a gente, né? Nós é que mandamos. Okay? Então, as províncias do Império eram divididas em cidades e vilas. Okay? As cidades e vilas eram governadas por câmaras municipais. Okay? As câmaras municipais eram dominadas pelos interesses dos grandes proprietários de terra. Né? Por quê? Sobretudo porque o voto era censitário, né? Ou seja, só quem tinha renda tinha condições de votar, ok? E, além disso, havia o domínio econômico e político que os grandes proprietários de terra exerciam nas vilas e cidades. Né? Então, tudo era controlado, tá, pelos grandes proprietários de terra, ok? Que, no final das contas, era quem tinha mais renda, né, nas suas diferentes vilas e cidades. Okay? Então, havia um controle por parte desses grandes proprietários de terra sobre tudo que acontecia politicamente nas suas vilas e nas suas cidades, tá? No interior de cada província. Além disso, os latifundiários exerciam controle sobre a Guarda Nacional. Tá? Então, o controle era político e militar, né? Praticamente. Eles controlavam as decisões políticas e eles usavam a força, por quê? Porque eles tinham o controle da Guarda Nacional na sua vila, na sua cidade. Okay? E eles também acabavam influindo bastante na escolha, por exemplo, dos juízes, na eleição dos juízes. Ou seja, eles controlavam tudo. A justiça, controlavam a política e controlava a ordem através do controle da Guarda Nacional. Ok? Então, o controle passou para as mãos dos grandes proprietários de terra, de fato. Okay? Com isso, os fazendeiros da maior parte do Brasil conseguiam manter o controle político das suas regiões por meio da persuasão ou simples ameaça. Tá? Os grandes proprietários de terra, né? E aí, a partir desse momento, grande proprietário de terra passou a significar ser coronel, né? Por causa da Guarda Nacional. Os grandes proprietários de terra passaram a dominar a vida política nos municípios e nas províncias do Império. Porém, a disputa pelo poder que veio a seguir desestabilizou esse sistema. Né? E isso é uma coisa importante. Né? Antes, era o imperador que determinava quem seria o quê. Tá? Com o desaparecimento de um imperador e com a regência, e, sobretudo, com a implantação do federalismo, a decisão ela passou a ser local. Só que, assim, nem sempre havia acordo entre as elites. Então, quando não havia acordo, havia disputa. E como eram pessoas que usavam armas, né, porque eram da milícia,
né? Então, as disputas pelo poder se tornaram disputas armadas, por vezes, o que contribuiu com a instabilidade política do período regencial. Okay? Então, começou a haver muitas disputas políticas entre, tá, os grandes proprietários de terra dentro das províncias. Tá? Instabilidade política. Tá? Então, no período regencial, foi acentuado o predomínio político dos latifundiários. Okay? Mas também foi acentuada a instabilidade política igualmente. Tá? E vamos falar sobre o ato adicional e o fim da regência trina permanente. Ok? Então, o que aconteceu? Em 1834, a regência trina permanente aprovou uma emenda constitucional que ficou conhecida como ato adicional. Dentre outras mudanças, o ato adicional criou assembleias legislativas nas províncias, no lugar de conselhos provinciais. Tá? Como eu disse antes, as províncias eram governadas, né, por pessoas nomeadas lá no Rio de Janeiro pelo governo central, né, e essa pessoa nomeava pessoas na província que o aconselhavam. Okay? Era assim que funcionava. A partir do ato adicional, tá, a população das províncias passou a eleger, dentro dos critérios de eleição do Império, né, eleitor de paróquia ganhando 100 mil réis por ano, eleitor provincial ganhando 200 mil réis por ano. Okay? Dentro desse critério, voto censitário e indireto. Né? Eleitor de eleitor, e aí o eleitor eleito elege, né, os representantes. Dentro desse critério indireto e censitário, né, passou a ser possível eleger uma assembleia legislativa em cada província. Tá? Então, quer dizer, a criação de um poder legislativo dentro da província. Isso deu mais autonomia para as províncias. Tá? Esse ato adicional. Também foi dissolvido o Conselho de Estado, né, que é uma instituição, né, considerada absolutista, tá, e manteve a suspensão do poder moderador. Tá? A regência trina foi substituída por uma regência una, na qual o regente seria eleito para um mandato de 4 anos por meio de eleições gerais. Tá? Um cara só governando o Brasil eleito para 4 anos, lembra o quê? Né? Vou deixar você concluir isso. O cara é eleito para ocupar um cargo por 4 anos. Dali a 4 anos ele vai entregar o cargo para outra pessoa eleita. O que é isso? Certo? Então, por isso que eu digo que o período regencial foi a primeira experiência republicana. Né? Foi uma experiência republicana dentro do Império. Ok? Vamos lá. Em consequência disso, em 1835, após eleições gerais no Império, foi eleito regente Padre Diogo Antônio Feijó. Okay? Foi eleito por um mandato de 4 anos. Ele, que tinha sido ministro da Justiça da Regência, foi eleito, tá, regente geral do Império. Tinha fim, assim, né, a regência trina permanente. Ok? Tá? Então, o ato adicional praticamente estabeleceu, tá, o presidencialismo do Brasil, com um regente governando o Brasil por 4 anos, ele somente tomando decisões no lugar do imperador. Ok? E aí, eu vou encerrando por aqui, ok? Essa aula sobre regência trina permanente. Opa, obrigado. Até mais.